Olá pessoal, inicialmente obrigado pelo convite, a pessoa do Márcio, estudante, pessoal do projeto Vínculo, muito bacana o convite de vocês aqui, espero poder contribuir para o projeto, nessa questão do papel do advogado. Bem, algumas perguntas foram encaminhadas para que fizéssemos algumas provocações a vocês, alunos. A primeira delas é: o que faz um advogado de tribunais superiores? Bem, é uma pergunta difícil e muito ampla, né? Mas, especialmente no dia a dia dos escritórios da advocacia, o profissional, o advogado que atua na área de tribunais superiores, ele tem que trabalhar principalmente com a estratégia do recurso de natureza extraordinária, a formulação de teses, audiências, despachos, memoriais. Eu falo muito em infográficos, você pegar o seu processo e desenhá-lo com uma folha ou duas, de maneira a sistematizá-lo, sair da caixa, chamar atenção para o seu caso. Esse advogado dos tribunais superiores faz muita sustentação oral. A audiência em si não deixa de ser uma sustentação da sua tese, das suas provocações quanto ao caso, e principalmente a definição da estratégia, do percurso processual, dos seus argumentos, das teses a serem levantadas, o formato da sua exposição e atuação perante o tribunal. Acho que esse é um grande papel do advogado de tribunais superiores. Independente se você está advogando para uma associação, um instituto, uma empresa, uma pessoa física, não importa também a natureza da causa, se é das turmas de direito criminal, de direito privado, de direito público. Então, esses são os pontos de atenção e da atuação do advogado nos tribunais superiores, principalmente em razão do volume de processos que nós temos hoje, né? Então, essas seriam a lista aí da primeira pergunta, das atividades, enfim, do que faz um advogado dos tribunais superiores. Bem, a segunda provocação é: qual a principal competência em um bom advogado de tribunais superiores? Eu acho que a principal delas é humildade. Aliás, para todo advogado, é a humildade. A humildade ao falar, a humildade na atuação, a humildade no agir, a humildade no trato com os servidores, com os magistrados, com membros do Ministério Público, com os próprios colegas advogados. Acho que essa é a principal competência, na minha opinião. Uma outra, para um advogado em tribunais superiores, é a questão da responsabilidade, com prazos, com as palavras, com o seu cliente. Então, uma responsabilidade com o trato, com o processo, com a tese. Então, está sempre atento a tudo, né? Tem um colega advogado, brilhante advogado, que sempre diz: tem 3 coisas que o advogado tem que ter: atenção, atenção e atenção. Então, acho que a questão da atenção, ela está aí recheada com a responsabilidade. A outra é conhecer muito o caso. Acho muito importante você conhecer. Eu brinco no escritório que é capa a capa, né? Então, conhecer o processo do início ao fim. Hoje nem sequer tem capa, porque são quase todos eletrônicos, mas conhecer muito o caso, estudar o caso. Acho que o estudo é muito importante para qualquer advogado, mas principalmente quem está nos tribunais superiores, porque acha que é conhecer só o recurso especial ou extraordinário, ou não for no TST ou de revista, mas é conhecer todo, qual é o pedido, quem são as partes, lá do início do processo, conhecer tudo. A objetividade é um ponto importante em razão do volume, em razão do número de folhas, o tamanho do processo, ser objetivo, didático, claro. Acho que isso é importante e é uma competência que está faltando muito no dia de hoje. E eu digo também, uma linguagem meio da moda, pensar fora da caixa, né? Como eu posso tirar o meu processo daquele volume, destacar o meu caso, chamar a atenção para que ele possa sair de fato daquela caixa, daquele volume gigantesco de processo. Mas o principal, como eu disse e reitero, é a humildade, e ligado muito à humildade é a questão da inteligência emocional para um advogado, e também aí vou aos estudantes, para os estagiários. Eu já entrevistei muitos estudantes, até advogados,
craques, posso chamar assim, que já fez estágio fora, morou fora, falam 2 línguas, escreve muito bem, mas não tinha o principal, que era a inteligência emocional. O terceiro ponto, a terceira pergunta é: quais as experiências são comumente exigidas do advogado de tribunais superiores? Geralmente é importante que alguns colegas exigem isso ou falam que é importante ter estagiado em outros escritórios na área de tribunais superiores ou mesmo em tribunais superiores, como o STJ, Supremo, TST, ter a experiência com redação de peças processuais de recursos de natureza extraordinária e conhecer a dinâmica, a engrenagem dos tribunais superiores, enfim. Mas você pode também ter uma ótima formação, nunca ter estagiado, concorrer a uma vaga e entrar. Então não é essa exigência literal desses requisitos que eu disse aqui agora, mas são importantes e podem fazer um diferencial. Então, se você já tem em mente que quer atuar nessa área antes da sua formatura ou mesmo depois, você pode já ir atrás disso para poder facilitar o seu acesso a esse eventual escritório. Quarto ponto: existe quanto aos tribunais superiores alguma questão que é apresentada na academia de uma maneira, mas na prática se concretiza de outra completamente diversa? Se sim, qual? Eu entendo que, respondendo objetivamente essa pergunta, caros alunos, trabalha-se pouco na academia a questão da jurisprudência. Algumas faculdades até se dedicam muito a isso, mas essa análise minuciosa, muita teoria de recurso a gente verifica, mas a atuação em tribunais superiores é muito calcada na jurisprudência e também na vivência do dia a dia desses tribunais. Então, a resposta objetiva seria a questão da jurisprudência. A quinta provocação é: como se encontra atualmente o mercado brasileiro para o advogado focado em tribunais superiores? E qual a projeção para o curto, médio e longo prazo? Em um mercado em Brasília, estamos em Brasília, Universidade de Brasília, ele sempre tem oportunidades para essa área, sobretudo para quem está preparado e tem experiência, que eu apontei antes aqui, né? A questão do estudo é muito importante, ter experiência em outros escritórios ou tribunais, mas acho que o mercado não está saturado. A projeção para curto, médio e longo prazo a gente pode destacar também que há espaço hoje, mas a pandemia, nós partiremos aí, na minha leitura, para um processo híbrido, tanto do telepresencial, do virtual para o presencial. Então, o estudo vai nos ajudar muito a ter um diferencial, conhecer a engrenagem dos tribunais, a mecânica, a dinâmica e a jurisprudência também fará um diferencial para os estudantes ou para o advogado recém-formado. Os robôs também são importantes, né? A chamada inteligência artificial, mas eu sempre digo, os robôs nunca substituirão os advogados, porque os robôs não leem Guimarães Rosa, podem até ler, mas não vão saber interpretar. E por fim, a sexta e última pergunta, vocês me perguntam aqui: qual dica você daria para alguém que pensa em ingressar na área? E eu reitero, muito estudo, conhecer a dinâmica dos tribunais, os procedimentos, conhecer as pessoas e, acima de tudo, muita humildade. Acho que é um caminho natural para quem está em Brasília, uma opção natural, digamos assim, não que todos seguirão para isso, outros irão para a advocacia pública, a defensoria pública ou a AGU com concursos, outros para a magistratura, Ministério Público, outras carreiras, mas acho que o principal é o estudo, conhecer a engrenagem, ter a experiência, ter artigos publicados na área, tudo isso influencia. Escrever muito bem, né? O domínio de línguas é muito importante, conhecer o seu cliente ou a área de atuação que você está, seja ela tributária, civil, ou direito público, privado e constitucional ou penal. São essas questões. Mais uma vez agradeço ao Projeto Vínculo, na pessoa do Márcio,
pelo carinho e por ter tido esse privilégio de estar aqui com vocês. E fico super à disposição aí na UNB ou lá na nossa UNB, de forma virtual, com os meus contatos, para a gente trocar outras ideias, fazer uns vídeos ou, se Deus quiser, voltarmos lá para o nosso café lá na Faculdade de Direito. Um abraço a todos. Obrigado.